E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem terras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas, e para as juntas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. E ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como lhe disse de ti. O Senhor de ti, tão somente dê prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem tenha pavor. Eis que a minha aflição prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras prepararei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices com obras de pedra e madeira e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel, que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. E levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes. E 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. E os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei, dos filhos de Ladã, Jeiel, o chefe Zetã, e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Raziel, Haran, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Geus, Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza, o segundo mais. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados, juntos se tornaram uma só família. Aos filhos de Coate, Amrão,
Izar, Hebron e Uziel. 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem as bênçãos em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, do chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar, foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jaquemeão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Musi, os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. Os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Musi, Mali, Éder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra no ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da propiação e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos e para os coscorões, ázimos, e para as sertãs e para o tostado e para todo o peso de medida, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem o holocausto do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Quanto aos filhos de Arão, essas foram suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-o segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão entre os levitas, os registrou perante o rei e os príncipes. Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, os chefes dos pais entre os sacerdotes, entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se para uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona Jesuá, a 10ª Secanias, a 11ª Eliacibe, a 12ª Jaquim, a 13ª a Rupa, 14ª a Jesebeabe, 15ª Bilga, a 16ª Imer, a 17ª Resir, a 18ª Rapizes, a 19ª Petaías, 20ª a Jesquel, 21ª a Jaquim, 22ª Gamu, 23ª Delaías,
24ª, Maasias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Mussi, dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno e Soão, e Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, estes não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Mussi, Mali, Eder, Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também laçaram sorte sobre seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, Aimeleque, e dos chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores.